Diga assim antes de sentar para o seu irmão: que Mahatmatová. Uma nova assinatura. Você vai ter a oportunidade de designar no reino do Espírito para você. Amém. Pode sentar. Eu sei que somos responsáveis em designar, ó Deus, um novo tempo, uma nova história venha sobre a minha vida. E esse será uma semana muito especial, querido, para o povo judeu, mas é uma semana especial para nós também. Diga assim: essa semana vai ser uma semana especial para o povo de Deus, mas para mim também vai ser. E nós vamos entender o porquê disso, né? Porque afinal, segundo o calendário hebraico, é o ano bíblico, né? Ano 5.781, e nós podemos sim fazer parte desse novo mover, desse tempo, porque nós somos cristãos e nós usamos a Bíblia, amém? Então, como é que isso pode acontecer na minha vida? Eu posso estar orando mais, eu posso estar buscando mais, eu posso estar louvando mais, conforme o desejo que eu vou querer que seja o ano bíblico para mim. Você quer ser muito abençoado no ano que vem? Busque Deus, sempre, não só esses 10 dias, mas o porquê esses 10 dias, começou dia 18 e vai até o dia 27, por quê? Para despertar o cristão, querido. Eu fico com vergonha quando a gente viaja para Israel, tu vê outras pessoas batendo cabeça 5 vezes por dia, seja em qual for a hora, e tem líderes, tem cristão que não ora, nem pela sua família. Nós sabemos da palavra de Deus, e queremos ter um ano abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Então, como é que pode isso acontecer na nossa vida? Somos muito falhos, e é um momento de Rosh Hashanah, é um tempo de nós pensarmos também, puxa vida, se eles tiram 10 dias, pedem perdão do que passou, e pedem para frente, e são abençoados, e eles não têm o Espírito Santo ainda, querido, nós estamos anos-luz na frente deles, nós temos a presença do Espírito Santo, e as coisas para nós estão sendo muito mais difíceis. Apóstolo, mas é porque eles estão cegos até que os gentios sejam salvos. É verdade, eles estão cegos até que os gentios sejam salvos, e isso, se nós somos salvos, nós temos que estar ganhando esses gentios aí, essas pessoas, amém? Então, precisamos orar mais, precisamos louvar mais, e é um desejo que eu preciso escolher, se quero ser abençoado ou não, porque eu já disse, tem um anjo, eu não gosto de falar isso, mas quando esse anjo vem, ele faz algo na igreja, amém? Que você seja o escolhido para ser bem abençoado por ele, em nome de Jesus, mas não decepcione ele. A minha área é a libertação, e eu sei que Deus vai fazer. Mas em Judas 1, versículo 24, diga assim antes: eu desejo que o ano novo bíblico na minha vida venha a ser muito doce. Judas 1, versículo 24 diz assim: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Onde tiver 2 ou 3, ele está. Na presença dele nós podemos estar alegre sempre, nada de estar emburrado, amém? Versículo 25: por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Oi, perdão aí, mas o Júber até me deu 2 pilhas e as pilhas caiu no bolso aqui para dentro, deve ter um furinho aqui. Então, querido, é a oportunidade que nós temos de nós estarmos louvando e adorando o Rei dos Reis e decretando no mundo espiritual, crendo que o ano vindouro, esse ano que nós já estamos no 3º dia hoje,
vai ser uma bênção. A coisa está caindo tudo lá dentro de casa, vai ser uma bênção, porque Deus precisa desarrumar tudo para depois arrumar. Sim ou não? É assim que Deus faz. Portanto, o Rosh Hashanah começou no dia 18 de setembro, né, no Shabat, e onde foi o último dia do mês do calendário bíblico, e é onde se iniciou o ano novo bíblico, 5.781, e foi na viração do dia. Portanto, nós devemos celebrar essa data tão especial de Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah tem muitos significados, inclusive para nós cristãos, inclusive para nós que lemos a Bíblia, que temos o entendimento e que não vamos perecer, o diabo não vai nos pegar, mas pelo contrário, nós vamos estar decretando com boca profética no mundo espiritual. Então nós precisamos nos inteirar cada vez mais da presença de Deus. E Rosh Hashanah é o início de um período de reflexão e meditação. Diga assim, dia 18 foi o início para mim. Diga de novo, para mim refletir como eu tenho agido perante Deus. Irmão, tem gente que quer aparecer, ele não quer abrir uma célula para ter uma pessoa, uma, duas. Eu e Elisângela, muito tempo ficamos. Depois começou a vir mais. Mas Deus sonda o nosso coração. Eu queria levar a palavra de libertação, da mesma forma que eu fui liberto, eu queria libertar os outros. Da mesma forma que Deus estava fazendo comigo, eu queria que acontecesse com os outros. E ali nós jejuava e orava pelos outros e nada para nós. Então muitas vezes eu me deparei com coisa que eu orava pelos meus 12 na época, lá em Anápolis, e eu digo, meu Deus, amanhã eu preciso resolver isso e isso, e tinha esquecido de mim. E Deus me honrava assim de uma maneira. Então, é um momento de reflexão, de meditação, que irá se estender por 10 dias até Yom Kippur, dia do perdão, que nós faremos no dia 27, no próximo domingo. Então, dança e louvor já pode se preparar aí nesse dia. Amém? Outra festa, que é a festa do Yom Kippur. Começa em Rosh Hashanah, 10 dias, Yom Kippur, que é o dia do perdão. Rosh Hashanah, começa a reflexão. O que eu fiz? Como eu devo agir? Me perdoa, eu quero isso. E dia do perdão, Yom Kippur, dia 27. Portanto, hoje Deus vai liberar palavras proféticas para você, e com certeza você viverá as bênçãos do eterno, o extraordinário que Deus tem para você, para a sua família, e muita consolidação na sua fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Então, quando nós temos fé, nós começamos a agradar a Deus, nós começamos a mudar o mundo espiritual na nossa vida, na nossa casa, na nossa saúde, em tudo. Mas eu tenho fé, mas Deus quer te levar cada vez mais. Eu achei uma vez que tinha fé, meu Deus. E Deus nos prova. Então, querido, eu creio que o Eterno continuará prosperando e te abençoando em todas as áreas da sua vida, e é um tempo de reflexão, mas é um tempo de você pedir para Deus, Deus, eu desejo que esse ano vai ser muito doce, e eu profetizo sobre minha vida e sobre minha casa. Se você recebe, faz alguma coisa, porque nós precisamos ser boca de Deus, e não boca do diabo, murmurador. Nós não podemos murmurar, nós não podemos achar, sim, sim, não, não, passou disso, é do maligno, acabou. Então, há muita coisa que nós podemos aprender do judaísmo sobre esses 10 dias de arrependimento, que começou no Rosh Hashanah, dia 18, ou seja, hoje já é o terceiro dia, viração do dia, terceiro dia. Então, nós temos 7 dias ainda. Então, veja que eles estabeleceram um tempo de 10 dias, raciocina comigo, 10 dias que eles estão lá para tudo, não abre nada, e é uma nação próspera, né? Veja que eles estabeleceram esse tempo para meditar acerca da sua vida com Deus, só isso. Uma nação inteira parada. Tem muitos que são fominha por trabalho, que vão dizer, é tudo vagabundo, mas eles são os mais prósperos. Quem é dono do ouro e da prata? Deus. E eles são inteligentes demais, eles param, não fazem nada para procurar Deus, né? Como é que está a sua vida com eles? E ali eles começam a se identificar, eles começam a meditar sobre a necessidade, diga necessidade,
de arrependimento. Puxa vida, eu agi errado em casa, eu agi errado com meus filhos, eu agi errado naqueles negócios. Isso vem na mente deles e eles começam a se arrepender, né? Ou seja, eles se deixam ser movidos por Deus nesse tempo e eles se entregam durante esses 10 dias para que nesse tempo dessa festa sejam tempos oportunos para eles se libertarem para o ano vindouro. Olha só como são inteligentes, né? Às vezes nós vemos aqui no fim do ano, nós ficamos assim, louco para ir para o jantar da meia-noite, mas nem falamos nada com Deus. Muitas vezes quer o culto rápido porque está com fome. E Jesus já ensinou isso, que a verdadeira comida e bebida é a palavra de Deus, é estar na presença do Pai. Então nós também podemos e devemos começar o nosso ano bíblico preparando o caminho do Senhor na nossa vida, profetizando e crendo nesse novo tempo. Olha só que tema tremendo. Prepare o caminho do... Veio a pandemia. Veio uma doença que levou uns quantos. Que coisa interessante, né? E muitos se libertaram. No Shabat de sexta-feira eu falei, mostrei dentro de um texto, que muitos já deixaram de agradecer Deus. Já deixaram de agradecer Deus. Já deixaram de louvar a Deus. No dia que estava com positivo, ai, Deus me ajuda, que não me dê nada. Ai, Deus. E já deixaram, já nem culto bem. E eu conheço vários que me ligaram. Então veja como o povo esquece rápido as coisas de Deus. Então, nós podemos e devemos começar o nosso ano bíblico preparando o caminho do Senhor, né? Porque esse é o tema do ano de 2020, né? Nosso, que nós estamos vivendo. Portanto, é muito inteligente para nós tirarmos um tempo de aprendizado também e refletir, porque já estamos no 3º dia do ano bíblico como cristão e devemos viver ele também. Diga assim, eu preciso, como cristão, viver o ano bíblico. Então, é a oportunidade, nós estamos com 3 dias, lá estão os judeus, que nós chamamos de religioso, um monte de coisa, mas eles estão cegos até que eu e você ganhamos a nossa família, nossos parentes, nossos amigos, amém? Porque quando abrir os olhos deles, eles vão aceitar Jesus assim de uma hora para outra, Jesus vai vir, quem tem, quem não tem, acabou, ficou, amém? Então, eu fiquei pensando, porque Deus disse assim para mim, vocês podem apagar aqui, mas pode ter grande surpresa, porque Deus me trata assim. Apagar aqui e acordar lá e dizer assim, afasta de mim que eu não te conheço. E era crente, eu preguei a sua palavra, eu expulsei demônios, sai. Então nós precisamos estar na presença dele. Ah, Senhor, mas isso aqui é uma festa judaica, mas é uma festa que nós devemos refletir sobre o pecado. Amém? Como eu estou andando na presença de Deus. E já é o 3º dia bíblico. Portanto, se entendemos essa festa, se nós buscarmos o entendimento dessa festa de Rosh Hashanah, não como religioso, porque nós devemos perdoar sempre, né? Vou repetir, nós devemos perdoar sempre. Então nós estamos na legalidade de registrar também a nossa voz profética, pedindo perdão a Deus por nossas falhas, porque hoje ainda iremos fazer o nosso ato profético, ou eu acredito ou eu não acredito. Ou eu acredito que essa festa Deus deixou dentro da Bíblia para despertar também o cristão, não como religioso, mas como uma pessoa que entende, diz, puxa vida, se eles estão lá 10 dias, dessa maneira, eu preciso me modificar também, eu preciso pensar como é que eu estou agindo, porque vai que aconteça alguma coisa, né? Então nós estamos debaixo da legalidade, porque hoje ainda nós iremos fazer o nosso ato profético de comer a maçã e o mel, para que no ano bíblico 5.783 venha a ser muito, mas muito doce na nossa vida espiritual, sentimental, financeira e familiar. E nós vamos entrar nessa terra comendo, o que a Bíblia diz para o povo de Israel? A terra que mana leite e mel. Né? Então, eu quero profetizar que esses dias, a partir de hoje, com entendimento na sua vida, serão dias muito doces, serão dias agradáveis, aonde estava ruim, onde estava salgado, onde estava sem sabor, Deus vai botar da doçura dele na sua vida, na sua casa, se você recebe, faz alguma coisa para ele, já começa a selar no reino do Espírito, eu tomo posse, Senhor, é falar para Deus.
Amém? Então, eu quero que você note e que uma nação, né, a nação de Israel, ele para celebrar a festa de Rosh Hashanah, e eles fazem isso todos os anos. Todos os anos. E todos os anos eles fazem o ato profético de comer a maçã, o mel, eles comem a tâmara também, eles comem a romã, que talvez o ano que vem a gente faça isso aí também. Mas eles comem com um entendimento de que o Senhor mudará a sorte deles por completo. Eles profetizam sobre a vida do meu filho. Come, meu filho, o seu estudo vai ser muito doce, você vai ser muito próspero, você vai ser um médico, um doutor, um advogado, seja o que for, de êxito. Eles não deixam passar um ano ensinando os filhos a tradição deles, né? E conosco não pode ser diferente. A Bíblia diz: ensina os filhos o caminho que deve, e quando eles crescerem não se desviarão deles. Se eles aprenderem com vocês aí, Vinícius e Brenda, enxar maçã doce, isso aqui, minha filha, vai te trazer muita doçura para o ano que vem. Eles vão se criando de uma maneira e vão aprendendo. Agora tem muito pai que já chega assim: eu não vou fazer isso com minha filha já está grande, e não sabe o destino que está pegando, por uma negligência de pai e de mãe. Nós precisamos cuidar. Eu acredito que você não ficará de fora desse mover, porque o Deus de Israel irá te dar 365 dias de muito entendimento, muita paz, muita prosperidade, porque Ele está te chamando a um arrependimento e uma reflexão de como estão os seus dias. Deus te deu a liderança. O que você está fazendo com isso? Deus te chamou. Sabe o que é ministério? Quem é que sabe? Lá tem um lá atrás que soube. O André disse: o que é ministério? Trabalho. Então, eu tenho ministério. Nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Quer trabalhar? Orar. É trazer vida, buscar essas vidas que estão perecendo. Então, todo ato profético, ele tem um significado, e nós sabemos disso. Diga assim: todo ato profético tem um significado. Qual é que vai ser o seu significado desse ato profético, do mel e da maçã? Eu sei que você vai profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, uma das principais razões pelos quais é usado a maçã e o mel é por sua doçura. Portanto, comer nesse dia a maçã e o mel como ato profético é um símbolo de desejo. Diga assim: é um símbolo de desejo de que o ano vindouro venha a ser muito abençoado e doce. É um desejo. Você tem que... Eles choram: pai, o diabo não vai me acusar mais, porque eu sei que o meu nome está escrito de novo. Eles acreditam que quando eles pecam, saiu do livro da vida. Eles choram. Eu acredito. Isso é fé. Então, eu creio que o Senhor, através da nossa fé, vai agradar tanto a Deus, que Deus vai te abençoar assim de forma poderosa. Quantas coisas Deus já te deu? Quantas coisas Deus tem te abençoado e você acha que é você? Eu vi uma reportagem do Bolsonaro agora falando no Congresso da Assembleia de Deus. Ele chega assim: graça e paz, igreja. Eu quero dizer para vocês que eu não sei como é que as coisas acontecem comigo. Vai acontecendo. Isso é sobrenatural. O homem já está entendendo mais do que muito crente velho aí, que acha que é ele que está fazendo. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. De lá, de onde tu estiver, de lá eu. Ele entendeu, falou agora no Congresso, dizendo lá, diz assim: eu não entendo. De repente as coisas vão e vai indo e está acontecendo. É Deus. É a oração nossa que nós temos pedido para que uma nação venha a ser uma nação diferente. Então, querido, são respostas de oração. Portanto, a Bíblia fala que esse primeiro dia sagrado do outono, conforme está lá em Levítico 23, versículo 24, diz que é o dia de soprar, né, ou do ouvir do sonido da trombeta, que é o shofar. A Bíblia diz assim, leia aí comigo, 23, versículo 24.
fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º do primeiro mês, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Eu quero todo mundo lá. Eu não vou estar lendo para cima e para baixo aqui. Ele estava dando, Deus estava orientando. Eu quero todo mundo lá congregando. Um pouco mais à frente, 25, versículo 9, a Bíblia diz assim: então no mês 7º de 10 do mês, farás passar a trombeta, o shofar, no dia da expiação. O que é o dia da expiação? O que é expiação? Significa uma reconciliação, significa uma purificação das nossas falhas, né? Então eles estão lá pensando nas falhas deles, mas para nós também precisamos refletir. Então vamos lá. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra de Israel. Eles cumprem, né? Portanto, é na festa de Rosh Hashanah que devemos verificar como está também a nossa vida com Deus, porque é um dia que, como ato profético de soprar a trombeta, né, o shofar, eu creio que quando o Enéas estiver soprando esse shofar, um sopro novo vai vir sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Se você recebe, faz alguma coisa, um sopro novo vai vir no mundo espiritual, em todas as áreas, porque nós estamos entendendo a palavra, né? Então, nós temos que buscar sempre esse entendimento, porque nos tempos bíblicos, o shofar só era tocado quando havia guerra. Tempos bíblicos havia guerra, tocava o shofar contra o inimigo, e nós sabemos que temos um inimigo muito perigoso. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Então é um tempo que nós podemos, nessa festa de Rosh Hashanah, no toque do shofar, no sonido, né, do shofar, devemos pedir a Deus, como cristão, né, que através desse sonido, Deus tira esse perturbador da minha mente, tira das minhas finanças, tira, Pai, é aonde você vai estar profetizando, como ato profético. Tira daqui, tira dali, eu não sei qual é o seu problema, mas é a hora de você abrir a sua boca no toque do shofar, né, no sonido da trombeta, contra o seu inimigo interior, querido, porque ele fala, muitas vezes você está ali, mas está com a cabeça cheia de coisa. Então, você pode no toque do shofar, você está dizendo: Deus, eu estou orando pouco, o inimigo tem conseguido me barrar, ele tem tido vitória. Deus, eu estou lendo a sua palavra, é raro, só quando eu vou arrumar a palavra, tem muita coisa de crente assim, só quando eu vou arrumar a palavra, daí eu leio, né? Deus, tira esse inimigo, né? Eu não tenho feito nada para o Senhor na sua obra, o Senhor me chamou e eu não tenho feito. É um momento de você falar para Deus: eu não tenho cumprido os princípios bíblicos, né? Dizimar, ofertar, para iniciar. Ou seja, é um tempo de reflexão para o cristão. É um tempo deles, mas que para nós serve para refletir também. Porque se nós queremos um ano novo, abençoado, nós temos que entrar limpo, e não sujo, não com falha, não com pendência. Está entendendo? Diga amém. Por isso a festa de Rosh Hashanah, ela tem como marco principal, querido, de que devemos celebrar a entrada do ano novo bíblico com entendimento. Eu disse, quando a gente era do mundo, nós entrávamos cada ano, né, em vez de orar, pedir a Deus, entrava bêbado, cheio de droga aí, né? Como é que ficava o ano? Uma droga. Mas nós temos a oportunidade de entrar pedindo: Deus, abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios, tudo, né? Então é a oportunidade de nós entrar num ano novo bíblico, com entendimento, senão meu povo perece por falta desse conhecimento. Então é um momento também de pedir perdão a Deus, porque ainda continuamos muito falho. Deus, eu fui batizado naquela época, quanto pecado veio. Como eu julgo os outros, Senhor. Como eu quero uma coisa e não faço, Senhor. Sei lá. É um momento de reflexão sua e Deus, né? Portanto, é em Rosh Hashanah que somos levados, queridos, a ter uma oportunidade também de reflexão, como os judeus têm, de fazer e ter realmente um ano mudado, né? E ter um arrependimento sincero. Deus, é verdade, com essa palavra eu preciso mudar.
essas coisas, tem esse entendimento, né? E eles têm 10 dias, você pode fazer em segundos aí, num culto desse, pode mudar tudo. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Mas não como religioso também, mas sentir a presença dele, né? E fazer com que as coisas mudem no reino do Espírito. E como? Se arrependendo, pedindo perdão a Deus. Lembre que nós devemos perdoar sempre, mas o interessante nesse tempo é que Deus deixou para eles refletir e nós sabermos da história e refletir também. Sim ou não? Precisamos. Nós devemos rever a nossa vida e pedir perdão a Deus. Eu faço uma pergunta: alguém não precisa pedir perdão aí? Erga a mão. Eu sou bando de pecador. Está vendo? Olha só, 1 João, graças a Deus que eu estou diante de pessoas sérias. 1 João 1,8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos... E a verdade não está em nós. Quem é Jesus? A verdade. Eu sou o caminho. Amém? Então a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Olha a expiação de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo e a sua palavra não está em nós. Então nós precisamos a dependência total sempre do Espírito Santo, buscar dele. Por isso que você quer o perdão de Deus, perdoe. Diga assim: se eu quiser ser perdoado, eu preciso perdoar. Não adianta. E nós vamos ver aqui uma parábola de Mateus 18, versículo 23 a 35, sobre o servo impiedoso. Esse servo foi perdoado, mas não quis perdoar. Por isso essa parábola, isso nos mostra claramente que quem não perdoa é entregue a verdugos. Diga misericórdia. Às vezes nós dizemos: eu perdoo. Eu sempre digo para vocês, não vou estar falando aqui porque está na live, mas eu fui provado nisso aí, e foi muito sério. Deus nos prova. Conforme você pede, quem muito é dado, muito será. Eu pedi para Deus: eu quero fazer a sua obra. Eu quero, mas não quero ser pastor, mas eu quero, e Deus foi fazendo um negócio na minha vida que... Mas somos provados. Olha o que diz aí esse texto. Olha lá. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Está vendo? Ele resolveu ajustar conta com seus servos. Parei aonde? 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Antigamente era assim. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadece-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, ainda aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Versículo 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, aqui já faz o papel de Deus, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou até que ele pagasse a dívida. Veja aqui o versículo 35, Jesus faz uma advertência. Olha só: assim também meu Pai Celeste vos fará,
se do íntimo não perdoardes cada um o seu. Isso está no Novo Testamento. Rosh Hashanah está te servindo ou não? Sim ou não? Como nós precisamos refletir a nossa vida? Como nós precisamos rever como nós estamos andando? Portanto, quem não perdoa fica preso no mundo espiritual. Diga assim: quem não perdoa fica preso no mundo espiritual. E hoje a ciência prova que a falta de perdão, querido, é responsável por muitos tipos de doença, principalmente a dos ossos. E nós podemos ver, por exemplo, no Salmo de Davi, quando ele diz que enquanto ficou calado, sem pedir perdão, os seus ossos envelheceram. A Bíblia diz assim, Salmo 6,2, tem compaixão de... Ali ele já estava implorando para o Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão... Amém? Então, quem perdoa está livre para viver uma vida de êxito, porque o perdão é a semente da liberdade. Quem perdoa, plantou a semente da liberdade na sua vida, ele vai andar liberto, não tem mais nada que prenda ele. A falta de perdão é a semente que se planta para prisão. Plantou, não, aquela desgraça, e já começa a pronunciar, porque toda pessoa que não perdoa, ele, quando tu toca no assunto, ele começa a falar mal, né? E além das doenças da alma, as pessoas adoecem no físico, na mente, e ficam presas no mundo espiritual. Por isso nós podemos ver que essa é a época onde várias trombetas são tocadas no mundo inteiro pelo povo judeu, porque eles creem. Toque a trombeta pela terra toda, porque eles sabem que quando toca o shofar, é uma guerra. E você vai entrar em guerra no mundo espiritual. Pai, eu quero ser liberto. Pai, eu preciso. Me traga na mente o que precisa. Então, veja bem, eles tiram esse tempo de reflexão, porque eles creem que é nesse tempo que a vida deles está sendo avaliada, é nesse tempo que a vida deles está sendo medida e pesada. Eles creem nisso. E para nós cristãos, devemos refletir também como você tem andado no reino de Deus. É o momento de você refletir, né? Porque é uma época do ano bíblico, onde devemos também nos avaliar e ser medidos e pesados. Eu quero ter um ano abençoado, porque a Bíblia diz, buscai as coisas e as demais serão acrescentadas na sua vida. Você está recebendo as coisas pela misericórdia de Deus, ou porque tem uma intercessão muito forte na sua vida. Mas nós precisamos mudar. Deus tem muito mais para nós, muito mais. Então, é a partir daí, para os judeus, o nome deles, depois dessa reflexão, eles pedem perdão por suas falhas durante esses 10 dias, e eles se avaliam para que o nome deles seja novamente constado no livro deles lá, né? E eles sejam absolvidos para ter o seu nome escrito no livro da vida novamente. Eles creem que quando eles pecam, eles fazem algo errado, foi tirado do livro. Mas a Bíblia fala de 2 livros. Então nós precisamos cuidar, querido, que nós precisamos refletir. A festa é judaica, sim, mas é um ano bíblico. E nós usamos a Bíblia. Amém? Para eles, é o dia da inauguração do mundo, onde fez Adão e Eva. É o aniversário do mundo, né? Então, eles creem, de acordo com a escatologia judaica, que os portais do céu são abertos justamente na festa do Rosh Hashanah, e que é a festa da trombeta, né? E esse portal só irá fechar para eles na festa de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que nós vamos fazer domingo que vem. Eu quero dizer que o nosso portal vai estar aberto em tabernáculos. Ô, glória, aí vai vir Jesus. Dá uma salva de palmas para ele, porque eu sei que vai se cumprir esse portal. É o único portal que está aberto. Eles creem assim, porque ele é bíblico, querido. Para que sejam selados na fronte os servos do Deus vivo. Nós somos aqueles que precisamos selar. Então, é uma das datas mais importantes para o judaísmo e para nós, para meditarmos também nessa história, né?
Portanto, esses dias são os dias da expiação, que significa purificação dos seus erros, das faltas cometidas, e são dias de reconciliação. Mas eu preciso me reconciliar todos os dias com Deus. Todos os dias eu me reconcilio com Deus. Deus, eu renovo a minha aliança de novo com o Senhor. Guarda a minha casa, guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda a igreja, guarda os dois, blá, 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 e vou indo, já automático. Porque quem tem intimidade, Deus ouve. Deus se revela. Né? Portanto, são dias de reconciliação. Por isso que durante esses dias o povo judeu tem uma saudação muito comum entre eles, que diz assim, Gimar Hatimah Tová, que quer dizer que o seu nome seja escrito no livro da vida. Ô irmãos, quantos crentes brigados que não diz graça e paz, irmão, que Deus te abençoe. Agora tu vê um povo que não conhece o Espírito Santo, chega para qualquer um, Gimar Hatimah Tová, que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que você, ou entre linhas, que você atinja o coração de Deus para Deus te perdoar pelos teus atos, pelos teus defeitos. Está entendendo? Diga amém. Está vendo como é que é a coisa? Nós entramos e saímos, às vezes não cumprimentamos nem o irmão aí, graça e paz. E ainda outros ficam bravos. Ele não me olhou, não veio me cumprimentar. Cheio de mimimi. Nós não estamos mais no leite espiritual. Nós precisamos crescer na presença do Senhor, querido, para ser abençoado por Ele. Amém? Então, veja bem, eles chegam nessa época, que Mahatimah Tová, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Eu garanto que não tem nenhum que vai chegar assim, não, para mim não tem jeito, que nada. Eles choram na presença de Deus e entram na presença de Deus e eles têm certeza que são libertos, né? Portanto, note que há uma consciência, diga consciência. Há uma consciência plena de que nesse dia há uma busca nacional, é uma nação pedindo a Deus, o mesmo Deus nosso, o perdão, para que eles tenham um próximo ano bem abençoado, muito doce, reconciliado, perdoado, para um ano novo bíblico, cheio de novidades para eles. Olha que coisa. Eles estão errados? Eles estão errados? Claro que não. Estão orando. Então, no nome de Jesus, você entrará debaixo desse mover também. Eu creio que Deus está falando com você. Eu creio que Deus está mexendo com você. Que você deve pedir perdão para Deus e dizer, Deus, eu preciso também mudar. Eu preciso ter uma nova história, um novo histórico na minha vida. Nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Ou você já perdeu o medo. Eu me lembro que quando eu fui operado, seguido me vem isso na mente. Uma pessoa chegou aqui para mim, na igreja, e diz assim, você vai ver que você vai perdendo o medo, quando ver você vai estar comendo tudo de novo. É verdade. A gente vai perdendo o medo. O princípio da sabedoria é o temor. Pensa nisso. Então nós precisamos cuidar. Seguido me vem e digo, é verdade, eu gosto de uma costela, para você ver. De vez em quando dá uma beliscadinha nela. E eu me lembro na hora. Mas essa pessoa, na hora, eu não gostei. Mas ele foi boca de Deus, para me alertar. Ficou um ensinamento na minha vida. Nós vamos perdendo o medo das coisas. Né? Então, nesta festa de Rosh Hashanah, por conta de todo o seu significado, ao tocar a trombeta, o shofar, é imprescindível, querido, que ao som do shofar você raciocine que é uma chamada de alerta e de um despertar de Deus para nós. Amém? Primeiro ponto. Segundo, é o sopro de Deus na sua direção. Guerra. Deus manda os teus anjos, Pai. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Está vendo? É por aí, né? Terceiro, é opcional para cada pessoa se ela vai ou não se arrepender ou se aproximar mais ou não de Deus. Mas Paulo fala assim lá em Atos 3, versículo 19, olha só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagadas as vossas, e venham assim tempo de... pela presença do Senhor na nossa vida. Olha que coisa. Então é opcional nosso.
ou nós já nos acostumamos. Aí é perigoso. Por isso que durante esses 10 dias, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e nós hoje é o 3º dia, né? Eles acreditam que o nome deles é revisado pelo Eterno, medido e pesado, que será selado em Yom Kippur, que é o dia do perdão. Porém, essa crença da existência desse livro da vida é proveniente da lei judaica e pode ser encontrada, é isso que eu quero que você fique atento, pode ser encontrado muitas referências no Novo Testamento, e eu vou citar 6 menções aqui sobre o escrito do livro da vida para você raciocinar. Amém? Veja que Paulo fez a primeira menção em direção a 2 irmãs, mas elas, como é que se diz? Elas estavam com um problema de relacionamento, 2 irmãos, estavam com um problema de relacionamento, mas observe aqui que elas Paulo fez questão de dizer assim, olha, o nome delas está escrito no livro da vida. Bota aí Filipenses 4, diz assim, e ele dá uma advertência, ó, procurem viver bem. Olha só o que ele diz, Evódia e Sítique, peço, como é que ele diz? Como é que ele pede? Por favor, que procure viver bem, uma como irmão na fé. Olha só. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, não falo o nome de quem é, mas devia ser um pastor, um sacerdote lá, né? Meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas 2 irmãs, pois elas junto com Clemente e todos os outros meus companheiros trabalharam muito para espalhar o evangelho. O nome delas estão no que pertence a Deus. Olha só, elas trabalharam muito para levar o evangelho. E ele afirma, o nome dela está no livro da vida. Por esse detalhe, com certeza, esse rapaz vai ajudar ela. Vamos lá. João também fez uma menção nesse livro da igreja, em Sardes, lá em Apocalipse 3, de 5 a 6, diz assim, aquele que conseguirem a vitória serão vestidos de... E eu não tirarei o nome dessas pessoas do... Ué, mas eles creem que o nome deles sai do livro da vida? Né? Sim ou não? Não é isso que eles creem? Não ficou interrogação aí? Né? E eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que eles pertencem a... Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito diz aonde? A igreja. Um pouco mais à frente, Apocalipse 13, versículo 8, a Bíblia diz assim, olha só, todos os que vivem o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo tem o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Mais à frente, Apocalipse 17, 8, diz assim, olha lá, o monstro que você viu estava, mas agora não vive mais. Mas cuida aí o que ele vai dizer mais para frente. Ele está para subir do abismo e dali sairá para destruir. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele está, agora não vive mais, porém, tornará a aparecer. Olha a importância. Graças a Deus que o nosso nome está escrito no livro da vida, o dia que nós já aceitamos a Jesus como nosso único e exclusivo Salvador. Mas vamos lá. As outras 3 menções, diz assim, Apocalipse 20, versículo 12, eu até li na sexta-feira, diz assim, vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros. E também foi aberto outro livro, o livro da... Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida,
Aí já está falando um. Foi jogado no lado de fogo. Né? Um pouco mais à frente, Apocalipse 21, 27. Depois nós vamos fazer o ato profético. Fala da Nova Jerusalém. Diz assim: porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome, o qual pertence ao Cordeiro. Precisamos cuidar. Um pouquinho mais para frente, e última, diz assim, para daí nós tocar o chofar, já pode chamar o pessoal. Apocalipse 22, versículo 19, diz assim: e se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro da Bíblia, amém? Se alguém dizer, não, mas não é bem assim, blá, 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 blá. Se alguém tirar a palavra profética desse livro, né, Deus tirará dele as bênçãos descritas neste livro. Ele não vai matar, mas vai tirar as bênçãos descritas no livro, que são mais de 8.000. Olha lá, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte na cidade santa. Ah, mas Deus vai matar? Deus não mata, mas Deus tira as bênçãos. Está aqui. Às vezes nós duvidamos e questionamos Deus. Então nós precisamos cuidar. Portanto, existe muito significado messiânico de Rosh Hashanah. Eu vou ver 4 aqui ligeirinho, dá tempo? Dá. 4 delas antes do toque do shofar. Primeiro, o tocar do shofar, ou das trombetas, para nós é um sinal de retorno de Cristo, é um memorial da graça de Deus em nós. Eu creio que a graça de Deus se manifestará na sua vida. Cristo em nós, a esperança da glória, querido. E nós precisamos ter esse entendimento. Então a graça de Deus virá sobre você. Segundo, significado messiânico de Rosh Hashanah é quando a trombeta era usada para dar um sinal de guerra. Lute contra os seus pecados, contra as suas falhas. Aquilo que você sabe que está errado, lute. Eu preciso lutar, eu luto até hoje. Lute. Veja que Jesus veio a primeira vez para destruir as obras do diabo e o pecado no coração dos homens. Então precisamos lutar. Terceiro significado messiânico do Rosh Hashanah é que esta festa ministra ao cristão sobre a batalha espiritual. Então, temos luta, mas há uma promessa: ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor, eu preciso vencer. Cristo venceu por mim já na cruz do Calvário. Amém? Quarto significado messiânico de Rosh Hashanah é o arrependimento. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista pregava isso. Só que João Batista era feia a coisa com eles. Raça de víbora, né, Jorge? Raça de víbora. Ele dizia assim: tu acha que dessa maneira você vai ainda escapar da ira vindoura? Então, querido, que nesse novo ano bíblico, as bênçãos de Yeshua repousem sobre você, amém, sobre a sua família, sobre os seus negócios, tudo que Deus te deu para administrar, venha ter o êxito pleno dele e a boa mão na frente para tirar todo e qualquer espinho de Satanás, qualquer prisão, porque eu creio na obra do Senhor na sua vida. Se você recebe, faz alguma coisa. Lembre-se que eles, nessa época, eles se cumprimentam assim: Gimar, Hatimah, Tová. Que uma nova assinatura esteja escrito no livro da vida. Eu quero que você diga ao seu irmão aí, se estiver mais longe, diga para ele assim: Gimar, Hatimah, Tová. Diga assim: eu creio que o teu nome está no livro da vida. Eu creio que o milagre do Senhor se estabelecerá nesse ano vindouro, em todas as áreas da sua vida. Amém. Olha só, eles dizem para todo mundo, você disse para o seu irmão aí no lado. Você tem que chegar, talvez as pessoas chegam lá e perguntam: Shana Tová, o que é isso? Feliz festa. Que festa? Do novo ano bíblico. Comece a ensinar, comece a profetizar bênção na vida dos outros. Tudo que tu planta,
você colhe, né? Então, eu creio que uma nova escrita está na sua direção. Se você recebe, fica de pé, dá uma salva de palmas a Ele. Eu creio no milagre sendo estabelecido na sua vida. Amém? Amém. Eu quero descrever 5 decretos que virão sobre a igreja que Deus me falou na sexta-feira. Eu quero que você feche os seus olhos e bote a mão no coração. Primeiro decreto: essa igreja andará no amor de Cristo. Segundo decreto: essa igreja andará em perfeita paz de espírito. Terceiro decreto: essa igreja andará em comunhão muito estreita com o Espírito do vivo Deus. Quarto: essa igreja andará em níveis diferenciados de salvação. A sua unção que repousará sobre você vai mexer com os outros. Quinto decreto é que aqueles que honrar os princípios bíblicos, dízimos, oferta e primícia, esses andarão em uma prosperidade abundante em todas as áreas. Se você recebe, dá a melhor salva de palma. Eu quero dizer que fazendo isso, o Espírito Santo diz assim: libere nos céus da igreja. Às vezes você fica pego no quinto, mas eu, se fosse você, me apegava no primeiro. Eu andarei no amor de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em mim, diabo bate em retirada. Cristo em mim, demônio sai. Cristo em mim, eu vou buscar mais das coisas do Pai. Cristo em mim, intimidade aumenta. Cristo em mim, milagres, prodígios e maravilhas acontecerão. Então, nós vamos comer da nossa maçã com mel. Eu queria que os 12 pegassem aqui. Não sei como é que vai ser, mas tem mais maçã ali. Patrick, veja quem é que é o Daniel. Pega as maçãs. Dentro desse saquinho tem um sachêzinho de mel e tem uma maçã. Amém? Pode. Cada um pega uma maçã. Tem um sachêzinho. Cuidado não abrir o sachê aí para não quebrar o dente, pelo amor de Deus. Amém? Tem uns que pegam e puxam, pá, já sai tudo. Peça ao Espírito do vivo Deus agora, para que você venha refletir. Não se perca. Todo mundo vai receber. Tem muita maçã aí. Inclusive no final, eu quero abençoar o Jorge e a Patrícia, o André que deu o mel também. Eu sei que Deus vai estar abençoando poderosamente. Mas antes de nós comermos a maçã e o mel, eu quero que você feche seus olhos agora. Não perca esse tempo. Comece a profetizar antes de comer sobre a sua vida e família. Amém? Feche seus olhos, não perca tempo, que talvez você esqueça. Peça para Deus: Deus, eu quero um novo ano bíblico, com intimidade com o Senhor. Irmãos, o macumbeiro faz macumba, muitos outros fazem novena. Nós temos Cristo. Jesus está aqui. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ver que se você realmente é um profeta dele. Então profetize sobre a sua vida. Profetize sobre os seus negócios, sobre a sua casa, mas em especial sobre a sua vida espiritual. Faça uma aliança com Deus, querido. Lembre-se, a falta de perdão traz doença, traz prisão no mundo espiritual. Então reflita o que você precisa pedir perdão, o que você precisa para que a bênção e o milagre do Senhor se estabeleça na sua vida. Eu creio que essa igreja, que os nossos dias serão muito doce e agradável a Deus. Vai ser um ano novo, 781, de muitos milagres. Eu creio. Peça ao Espírito, traz aqui para cima também, que está todo mundo sem massagem. Então eu creio, querido. Pode abrir.
sua maçã. Foi esterilizada, a Thelma e o Patrick levaram, está bem esterilizado, amém? Olha para o seu irmão e diz assim: Shana Tova, feliz ano novo. Olha para o outro lado e diz assim: Shana Tova, feliz ano novo. Eu quero que você, quem não pegou a maçã, erga a mão. Quem não pegou maçã, erga a mão. Todo mundo pegou? Amém? Amém, querido? Eu quero que toque um hino. Toque um hino antes. Peça ao Espírito do vivo Deus agora. Enquanto você faz uma reflexão do que você precisa pedir a Deus. Feche seus olhos agora nesse momento. Não converse com o seu irmão. Dê testemunho. Creia, mostre para Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão pela terra procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que creem. Esse ato profético vai desatar sua vida. O sabor da doçura da maçã e do mel, quando os milagres acontecerem na sua vida, Deus vai trazer na tua mente. Tenha certeza disso. Registre isso. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa maçã e esse mel, consagro ao Senhor para esse ato profético. Eu creio, Pai amado, que os teus filhos estão orando. Creio que eles creem, Pai, nesse milagre. Eu creio, Pai amado, que eles estão emitindo agora, nesse momento, palavras, pedidos. Oh Deus, que o Senhor limpe os céus, porque sabemos, Pai, que quando nós nos convertemos e nos arrependemos, são apagados os nossos pecados no reino do Espírito. Oh Deus, que sejam dias felizes, que sejam dias, oh Pai, de muita paz, porque teremos 5 toques de chofar. Mas antes eu quero que nós venhamos refletir enquanto toca um hino, para daí nós fazermos o nosso ato profético. De Deus que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós, quão precioso seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Teu nome
creio que o nome de Jesus é mais doce do que o meu. E com certeza na oração que você está fazendo, você deve estar dizendo: Jesus. Nesse momento no mundo espiritual a doçura já se formou. Nesse momento a doçura da tua voz profética saindo da tua boca já deve ter mudado muita coisa já no reino do Espírito. E milagres virão na sua direção. O diabo vai vir com gosto de gás em cima de você, mas você, com a autoridade que Deus está te dando, de viver um ano abençoado, um ano cheio de alegria, de paz, de prosperidade, com a autoridade do Espírito Santo. Mas é para aqueles que creem, é para aqueles que não desistem, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de ousadia. Tá ruim, vai ficar bom, Satanás. Tá ruim, vai ficar bom. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, sai do meu corpo, sai da onde tu estiver. É você entrar na dimensão do Espírito, porque Deus não chamou covardes, Ele chamou valentes, e você é desse exército do Senhor. A Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por esforço. E é esse esforço, é essa unção, é esse poder que vai vir sobre você. E você vai ter 365 dias. Vai ser de luta, mas de paz, de alegria, de prosperidade. Você vai tirar ele já hoje da sua vida. E você vai entrar nesse ano Shana Tová, um feliz ano novo, de paz, de prosperidade. Não deixa o inimigo interior impedir você de vencer. Diga assim: primeiro vem na mente. Diga para o diabo ouvir: eu sei que primeiro vem na mente, depois desce para o coração, mas a tua boca vai falar a palavra de Deus. Quando na tua mente vier contaminação, você vai repreender também na mente, e a tua boca vai falar o que tiver cheio o teu coração. É cheio da palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, maior é o que está em mim. E assim vai, você vai estar profetizando, você vai entrar no mundo espiritual, e as bênçãos do Senhor vai ser abundante, porque Deus disse, a promessa dele: eu tenho vida e vida em abundância. A apóstola Liz vai estar orando, e antes do toque de chofar, eu sei que Deus vai estar ministrando sobre você. Deus, como igreja nessa hora, nós queremos em unidade, ó Pai, louvar e bendizer o Teu nome. Declaramos que verdadeiramente nós teremos um ano abençoado pelo Senhor, porque nós cremos no poder do ato profético. Nós declaramos que sobre as nossas vidas haverá a doçura do Teu Espírito, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, em o nome de Cristo Jesus. A profecia, ó Pai, virá sobre nós o cumprimento. Nós declaramos, porque assim nós cremos, a bênção do Senhor, assim como está sobre Israel, será sobre as nossas vidas, sobre a igreja Manaim, para teu louvor e glória, em nome de Jesus. Eu vou dizer os 5 decretos do shofar. Enquanto eu estiver lendo, você bota o mel na sua maçã, e você vai estar profetizando, e depois você come, e o toque do shofar vai vir. Primeiro toque é o toque do despertar de Deus para a sua vida. Diga assim: obrigado, Senhor, por ter me avisado. O segundo toque, querido, é Deus te alertando que tem provisão dele para você. Diga assim: eu recebo. Terceiro toque é que o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, na sua casa e nos seus negócios. Diga assim: eu recebo. Quarto toque, lembre-se que Jesus disse assim em sua palavra: creia em Jesus e verás a glória de Deus se manifestar. E no quinto toque, Shana Tová, feliz um ano novo,
Creia que Deus registra nos céus hoje a sua oração. Portanto, prepare o caminho do Senhor em sua vida para o seu milagre, em nome de Jesus. Pode comer e pode tocar o shofar. ser muito doce. A partir de hoje a sua vida vai ser muito doce. Shanatoa. Tenha um bom ano. Pai, registra, Pai. Registra nos céus, Pai, a nossa voz. Registra nos céus, Pai amado, esse ato profético. O seu nome é mais doce que o mel. Oh, Rebanamachou. Peça o Espírito vivo, Deus, agora. Sela com o seu louvor esse momento. Só teu nome é doce como mel. Diga Jesus. Só
esse nome, ele é doce como o mel. É o nome que te liberta. É o único nome sobre todo nome. É o nome que te proporcionará um ano de milagres na sua vida. As coisas não acontecem na nossa vida porque não cremos, porque nós somos desafiados na nossa fé. E cada coisa que entrar de errado na sua vida, não terminou ainda. Cada coisa que acontecer de errado na sua vida, clame pelo sangue. Lembre-se, o nome de Jesus é o que pode te libertar. Eu creio que uma nova escrita de Deus foi direcionado para você. Ah, mas apóstolo, meu nome já está escrito no livro da vida. É verdade, mas uma nova escrita. Eu vou fazer isso para o meu filho, porque o meu filho tem me pedido isso, se arrependeu daquilo, não vai mais fazer isso. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E Deus está chamando pessoas comprometidas com Ele. Então, eu creio nesse milagre na sua vida. Eu vou te abençoar, mas tem mais um hino para nós tocar ainda. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar teus filhos, ó Pai, que eles venham ter um Shana Tová, um ótimo ano novo, doce e abençoado em todas as áreas. E eu creio, Pai, nessa nova escrita que virá sobre essa igreja e sobre a vida de cada um. Pai, abençoa eles sobremaneira. Tira, Pai amado, toda e qualquer perturbação, mas que a mente do Senhor repouse sobre cada um com milagres, prodígios e maravilhas. Que o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito acione no mundo espiritual as bênçãos e os milagres sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Se você recebe, faz alguma coisa, Senhor. Vamos louvar o Senhor? Só um pouquinho, pode deixar. Eu quero abençoar o seu Marcílio, Varejão da Família, que ofertou todas essas maçãs aqui, através da vida do Jorge e da Patrícia. Que Deus abençoe, multiplique na vida dele, supra toda e qualquer necessidade. Ao André também, que forneceu todo o mel também, para que a doçura se estabelecesse na igreja. Que Deus possa também estar te abençoando cada vez mais, André, e que tu voe mais alto ainda, porque Deus tem coisas altas para aqueles que creem. Amém? Obrigado, beijo no coração. Quem tem alguém que você quer levar uma maçã, pode pegar aí uma maçã. Amém? Beijo no coração. Agora!